Olá pessoal, como estão? Tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de legislação trabalhista abordando a unidade 2, relação de trabalho e de emprego. E aqui nós vamos abordar o conceito da relação de emprego, a modalidade da relação de emprego e o que é empregado e empregador, certo? Os principais conceitos para nós darmos seguimento na sequência às nossas aulas de legislação trabalhista. Bom, conforme vocês podem acompanhar no material que eu enviei para vocês, já logo no início do material, vocês vão ver que eu coloquei o artigo 2º e 3º da CLT. O artigo 2º e 3º da CLT são os dispositivos legais que conceituam empregado e empregador. Então, quando vocês buscarem querer saber qual é o conceito legal de empregado e empregador, vão na CLT bem no início. A Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 2º, fala o quê? Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige prestação pessoal de serviço. Atentem-se, a CLT, nesse quesito, ela está incompleta no que tange ao conceito de empregador. Por quê? Porque ela fala a empresa, individual ou coletiva. No entanto, até aí tudo bem, mas deve-se ler aqui a empresa e a pessoa física que assumirem o risco da atividade econômica admitindo. Por quê? Porque pode haver a relação de emprego do empregado doméstico, por exemplo. Uma pessoa física que ela remunera alguém como seu empregado. Tranquilo? Então, além da pessoa jurídica, a pessoa física também pode ser empregador. Ela assume o risco do negócio, porque ela tem que remunerar, independente de ter tido lucro ou não, e ela dirige pessoalmente aquela pessoa, o empregado. O artigo 3º fala o conceito de empregado. Olha só, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sob dependência e mediante salário. Então, aqui nós temos 4 requisitos já que nós vamos abordar e explorá-los melhor logo adiante. Então, pessoal, o que nós vamos observar aqui? Pessoa física, primeira coisa. Vamos dar na sequência no nosso material ali. Quando a gente estiver falando, então, de relação de emprego, antes de eu adentrar especificamente em todos os quesitos para configurar uma relação de emprego, observe o seguinte. Quando fala relação de emprego e relação de trabalho, tem diferença? Tem. Relação de trabalho é o gênero, ela é ampla. A relação de emprego é uma das suas espécies, porque a relação de emprego é aquela que gera uma formalidade que nós, popularmente chamado, ele tem carteira de trabalho assinada, ele é empregado. Esse é um dos requisitos formais, mas nós vamos ver que, mesmo sem ter a assinatura da CTPS, que é a carteira de trabalho, pode sim gerar um vínculo de emprego. Nós vamos ver na sequência aqui. Se preencher no mundo concreto, na realidade fática, todos os elementos da relação de emprego, ele vai ser relação de emprego independente de estar assinada a CTPS ou não, a carteira de trabalho ou não. Tá bem? Então, quanto a isso, entendam o quê? Sempre que houver o preenchimento dos requisitos, passem o material mais adiante, os requisitos da relação de emprego. A relação de emprego é aquela formal. O que tem que ter? Pessoalidade. O que é isso, pessoal? O que é pessoalidade? Só pode ser empregado pessoa física. Primeira coisa, pessoa física e determinada. Eu posso ser empregado. Uma empresa pode ser empregada de outra? Não. Eu botei no material de vocês, cuidar a pejotização. Por quê? Porque se tornou muito popular nos dias, nos últimos anos, a criação de pessoas jurídicas. Cria uma MEI, microempreendedor individual, e daí tu vira um prestador de serviço da nossa empresa. Para quê? Para não registrá-lo como empregado e disso decorrer todos os direitos trabalhistas. Mas a Justiça do Trabalho está atenta a isso. E havendo configuração dos elementos aqui, dos requisitos de relação de emprego, ainda que formalmente tenham um CNPJ como um microempreendedor individual, um empresário individual, por exemplo, vai configurar vínculo de emprego. Porque o que interessa nós vimos na última aula, o princípio da primazia da realidade. O que importa de fato é o que acontecia, não o que está no papel, não está no contrato, certo? Segundo elemento, subordinação. O que é subordinação? É que haja alguém hierarquicamente superior gerindo aquele empregado, aquela pessoa física que está ali vendendo a sua força de trabalho.
deve haver alguém, um gestor. Pode ser uma subordinação técnica, porque o dono, o gestor da empresa tem mais conhecimento técnico, ou então aquela que sempre vai haver a subordinação econômica, ou seja, o empregado ele é subordinado economicamente ao empregador. Por quê? Porque o empregador vai pagar o seu salário mensalmente, e essa subordinação sempre vai haver na relação do emprego. Independente de eu estar contratando um profissional técnico, por exemplo, uma empresa me contrata como advogado da empresa. Eu tenho conhecimento técnico jurídico superior ao dono da empresa, se for uma empresa que não seja do ramo jurídico. Então, o que vai acontecer? Nesse caso, não há uma hierarquia técnica, mas há uma hierarquia econômica, porque a empresa vai pagar o salário do profissional, do advogado, nesse exemplo. Qual o outro elemento? Onerosidade. Onerosidade nada mais é do que remuneração. Se não houver uma contraprestação pelo trabalho vendido, isso aí é um trabalho voluntário, não é vínculo de emprego. Sempre deve haver pagamento, ok? Nunca vai haver uma relação de emprego sem pagamento. Professor, o pagamento precisa ser sempre em dinheiro? Parte dele, sim. Então, não todo. Todo não necessita que seja todo remunerado em dinheiro, mas parte dele deve ser remunerado em dinheiro. Eu botei no material de vocês. Pelo menos 30% deve ser pago, 30% o salário da pessoa, salário em dinheiro deve ser ao menos 30% do salário mínimo regional. Tá ok? Olha só, o salário mínimo regional lá é R$1.000, pelo menos R$300 deve ser pago em dinheiro. O resto pode ser pago em espécie, aliás, em natura. O que é isso? Por exemplo, ele reside num imóvel que eu pago o valor da moradia, eu dou em alimentação, vestuário, tudo isso ele pode então ser remunerado como salário, mas 30% do salário mínimo regional, conforme o artigo 82, parágrafo único da CLT, deve ser pago em espécie. Me engasguei um pouquinho. Vamos lá. Habitualidade ou não eventualidade. O que isso quer dizer? Não pode ser para ser configurado vínculo de emprego, o que não pode haver? Não pode haver uma relação esporádica. Eu vou trabalhar hoje, aí eu falho 3 semanas, volto a trabalhar 2, 3 dias, folgo mais 5. Não. Deve haver a habitualidade, a continuidade, a não eventualidade. Ou seja, ele necessita ir todos os dias? Não necessariamente. Pode sim trabalhar 4 dias por semana só numa carga horária reduzida, não tem problema, mas deve haver a continuidade. Ou seja, o empregado, quando contratado, ele deve ter aquela perspectiva de que mensalmente, ou quinzenalmente, ou semanalmente, ele vai receber uma remuneração e que ela seja contínua. Por quê? Porque o empregado ele precisa ter a previsibilidade de estar recebendo ou não alguma remuneração, certo? E o último, risco do negócio. O que é risco do negócio, professor? Risco do negócio é faça bom tempo ou não, tenha bom faturamento ou não, o salário vai ter que ser pago. Sempre, certo? Mas eu não consegui, a empresa não teve um bom desempenho esse mês, então nós vamos pagar só 80% do salário. Pode isso? Claro que não. Porque o risco do negócio é do empregador. Digamos o seguinte, se o empregador tem um lucro muito acima do esperado, ele vai pagar mais o salário? Não. Agora, se ele tem um lucro muito abaixo do esperado, ele pode reduzir o salário? Claro que não. Por isso, pessoal, que nunca pode haver redução salarial, exceto aquelas hipóteses que a lei autoriza. Mas o empregador nunca pode alegar que não vai pagar o salário porque ele não teve um bom desempenho naquele mês. Isso é inadmissível, certo? Então, o risco do negócio é do empregador e não do empregado. O empregado vende a força de trabalho, ele tem direito à sua remuneração. Mas também não se pode criticar o empregador que sempre cumpriu isso, que o empregador está tendo muito lucro. Mas aí não, né? É dos dois lados. O empregado ele tem direito a receber o salário conforme foi acordado. E o empregador
porque o risco é dele. Se ele tiver prejuízo, ele vai ter que arcar o salário integral. Agora, se ele tiver um bom desempenho empresarial, o lucro também vai ser o mérito dele, certo? Esses elementos são para configurar vínculo de emprego, que é o que a gente vem falando lá desde o início, que é o principal objeto de estudo no nosso conteúdo. As aulas seguintes, a partir da aula de semana que vem, nós vamos nos ater a essa modalidade, relação de emprego. A gente vai ver horas extras, vai ver insalubridade, sempre em relação ao empregado, certo? Na sequência aqui, ó, empregado doméstico. Empregado doméstico, por muito tempo, ele não teve um reconhecimento aí. A Lei Complementar 150 de 2015 foi uma grande evolução, porque ela garantiu vários direitos que os domésticos não tinham. Ela equiparou os domésticos aos trabalhadores tradicionais, ali com algumas peculiaridades em relação à FGTS, mas tem direito a controle de jornada, horas extras e tudo mais. Com isso, qual é a diferença de um trabalhador doméstico para um tradicional? O tradicional, ele trabalha numa atividade econômica que visa lucro. O empregado doméstico, a sua atividade não gera lucro. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha só, o empregado que trabalha numa residência, ele faz café e serve café para os empregadores domésticos. Gera algum lucro isso? Não. Se essa mesma pessoa fizesse a mesma atividade, mas numa empresa, fizesse café e levasse os cafés para os demais trabalhadores daquela empresa, gera lucro a atividade? Aí que está a diferença. Olha só, o empregado que faz cafezinho e serve café numa empresa, com uma finalidade, que a empresa, por exemplo, pensa o seguinte, um escritório de contabilidade que tem vários funcionários, contrata uma pessoa só para fazer café porque o consumo de café é muito grande. O fato dessa pessoa estar fazendo café, ela está dentro daquela engrenagem, ela faz café para o empregado ficar mais acordado, ficar mais ligado, mais ativo, ter um bem-estar para os seus vinhos. Então ele está na máquina produtiva da empresa, ele gera lucro também. Agora, se o empregado faz café dentro do ambiente doméstico de uma pessoa, só para, eu gosto de tomar um café quando eu estou lendo um livro, gera lucro, alguma lucratividade? Não. Então, pessoal, a atividade por si só não define. O que vai definir é o ambiente. Ela está no ambiente doméstico, no ambiente residencial, que aquela atividade não visa lucro. Ele trabalha no ambiente doméstico para garantir um bem-estar para os seus empregadores domésticos, mas não gera lucro, certo? Se não gera lucro, é empregado doméstico. Aí nós podemos ter a tradicional lá, empregado doméstico que limpa a casa e faz comida. Mas o jardineiro, o limpador de piscina, o motorista, todos esses que estiverem no âmbito familiar são empregados domésticos, certo? É vedada a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico. Fique atento, porque isso aqui, por que dessa criação? Porque era muito comum as pessoas, vão buscar lá no interior uma menina para vir morar na cidade e ela acabava virando empregado doméstico sem direito algum. Isso era muito comum na cultura brasileira. Então a lei proibiu o trabalho doméstico para menor de 18 anos. No trabalho tradicional pode a partir dos 16, no doméstico não pode. Certo, pessoal? Aí eu falo, a partir dos 16, mas professor, não pode a partir dos 14? Aí nós estamos falando do aprendiz, que não é vínculo de emprego tradicional. Certo, pessoal? O que mais? Característica, então, do empregado doméstico, natureza não lucrativa, no âmbito familiar, residencial, de forma contínua também. Não pode ser aquele eventual. Aí tem aquela discussão lá, mais de 2 vezes por semana pode já configurar, então, uma relação de emprego doméstico e deixar de ser diarista. Certo? Outra peculiaridade, o estágio. Observem bem o que eu vou falar. O estagiário, ele deve estar credenciado a uma instituição de ensino e a atividade que ele desenvolve deve ser na sua área de formação. Ou ainda o estágio de ensino médio, daí não tem efetivamente uma área específica, mas ele deve ter uma finalidade construtiva profissional. É isso. Então, vocês são contadores, vocês vão trabalhar com a finalidade formativa da contabilidade. O administrador, da mesma forma. Um estudante de direito tem que estar naquele meio jurídico. Tem que contribuir para a formação do profissional. Agora, se o camarada lá é denominado como estagiário, mas faz atividades muito acima, muito diferentes daquela de formação, cumprindo praticamente a mesma
fazendo as mesmas atividades que um empregado tradicional, pode configurar um vínculo de emprego mesmo que ele tenha feito um contrato de estágio? Pode, pessoal. Lembrem, primazia da realidade vale em todas as situações aqui. Então, não pode impedir um vínculo empregatício simplesmente por haver uma rotulação de um vínculo de estágio, certo? Se tiver preenchido os requisitos de empregado, vai ser empregado, tá bem? Aí existe a lei do estágio, 11.788, que regula essa relação. Garante alguns direitos aos estagiários, um direito a um recesso, né, uma espécie de férias, que preferencialmente vai coincidir com o período de férias escolar, da formação, da faculdade. Tem várias outras situações aqui relacionadas à lei do estágio, que não é nosso objeto de estudo, mas eu sei que muitos de vocês fazem estágio e têm algumas dúvidas em relação a isso. Certo, pessoal? Trabalho voluntário. Trabalho voluntário não tem, pode ter continuidade, pessoalidade, subordinação, mas vai faltar o elemento onerosidade. Trabalho voluntário não recebe nada para fazer. Então, nesse caso, será voluntário desde que não haja, então, nenhuma remuneração. Preferencialmente, o objeto vai ser um objeto social, cívico, cultural, educacional, recreativo, sempre com uma finalidade a mais. Digamos que a contraprestação é o bem coletivo, o bem comum, algo maior, certo? Mas não tem remuneração efetiva. Por quê? Até é importante voltar nessa... Por exemplo, uma ONG, uma organização não governamental onde tem vários voluntários. Todo mundo que trabalha lá tem que ser voluntário? Não. Por quê? Porque a ONG pode contratar uma pessoa, ser empregado. Muitas ONGs, várias ONGs, elas contratam muita gente. Tem advogados, tem vários profissionais que são contratados por ONGs, são empregados das ONGs. Mas agora, uma coisa é tu ser empregado, tu vai lá vender a tua força de trabalho, tu tem que ser remunerado. Outra coisa é a pessoa que vai voluntariamente em prol do objeto social daquela organização. É para preservação do meio ambiente, eu faço porque eu quero preservar o meio ambiente, eu não remunero nada. Beleza, trabalho voluntário, mas existe alguns que são empregados de organizações que não têm essa finalidade lucrativa sem problema algum. Relação de trabalho, agora nós vamos ver algumas modalidades de relação de trabalho. Relação de trabalho autônomo, essa aqui, pessoal, é uma linha muito tênue aqui, trabalho autônomo para um vínculo de emprego. Então, aqui nós temos que observar o que efetivamente acontece na prática. Olha lá, o trabalhador autônomo é aquele que ele não tem uma exclusividade com um único empregador. Ele vende sua força de trabalho para vários profissionais, concomitantemente ou não. Ele pode fazer um serviço para ti, daí amanhã eu faço para outro, fico 2 dias, 3 dias prestando serviço para ti, mas sem gerar um vínculo empregatício. Então, pessoal, aqui existe, então, uma amplitude de empregadores, daqueles por qual o prestador de serviço autônomo presta os seus serviços. Ele tem independência, é o empregador, é o prestador de serviço autônomo, que define quando ele vai fazer, qual o valor do seu serviço, qual o prazo, como vai se executar. Não tem ninguém superior a ele dando determinações, certo? Aqui ele vai ter, então, poder de negociação efetivamente. Ele vai dizer, esse serviço eu cobro tanto, eu vou executar hoje, mas se eu faltar, não tem problema, é autônomo. Ele pode dizer, o prazo de prestação vai ser tantos dias. Dentro desse período, ele não tem que cumprir horário, entendeu? Não tem uma subordinação em relação a esse prestador de serviço autônomo. Ele é autônomo, como o próprio nome diz. Eu botei alguns exemplos. Tem um eletricista autônomo, um taxista e N situações ali. Eu faço uma ressalva. O artigo 442B da CLT, que foi introduzido pela reforma trabalhista, fala o seguinte, o contrato de autônomo afasta a qualidade de empregado, mesmo havendo exclusividade. Esse ponto sofreu muitas críticas. Por quê? Porque poderia estar tentando descaracterizar uma relação de emprego. Por isso que o judiciário entende o seguinte, em que pese conste exista esse dispositivo, mesmo havendo um contrato de autônomo, se houver preenchido todos os requisitos de relação de emprego, aquele que nós vimos, vai configurar a relação de emprego. Não adianta. Entendeu? O judiciário foi bem mais buscando toda aquela origem principiológica que a gente falou. Então, não basta um contrato dizer algo, que interessa a situação de fato.
mas o contrato ele vai ter um peso a partir da reforma maior. Isso sim, certo? Profissionais liberais. Profissionais liberais podem ser empregados ou autônomos. Quem são profissionais liberais? Aqueles que têm uma qualificação técnica. O contador, o advogado, o engenheiro, o administrador também. Então, eles têm têm uma finalidade, eles têm uma atuação específica para a sua área de formação. Então, esses são profissionais liberais. Podem ser autônomos ou empregados. É uma classificação que é feita doutrinariamente só. É uma classificação, eu sou um profissional liberal sendo empregado ou sendo autônomo. É aquele que tem um conhecimento, uma qualificação específica, uma qualificação técnica específica. Certo? Trabalho eventual. Esse, eu até botei ali, ó, difícil conceituação, a doutrina diverge. Realmente. É porque ele é um trabalhador autônomo, basicamente, é autônomo. A nomenclatura do eventual é porque ele pode ficar um período longo prestando serviço, com exclusividade, mas não vai descaracterizar em razão do quê? Da destinação desse serviço. Eu botei um exemplo para vocês. O eletricista é contratado para trocar a rede elétrica de uma universidade inteira. Qual é o objeto social da universidade? Ela vende um serviço de ensino. Então, ela vai ter empregados que todos atuem em prol desse objeto. Professores, vai ter o pessoal da limpeza, da administração, mas todos estão trabalhando em prol do objeto, que é a venda do ensino. Pense a nossa instituição. Todos os trabalhadores têm por finalidade esse desempenho, esse objeto, vender o conhecimento. Agora, se a instituição contrata um eletricista para trocar toda a rede elétrica, a troca da rede elétrica tem a ver com o ensino? Você fala, mas tem, né, professor, uma sala de aula sem energia elétrica, né? Ok, pessoal, mas a atividade do eletricista tem alguma ligação com o ensino? Não tem. A pessoa que limpa lá a instituição, limpa os banheiros, tem porque para ter um asseio no local do ensino. Mas agora, o eletricista, no momento que ele trocar a rede elétrica, acabou o serviço. Já o pessoal da manutenção, da limpeza, ele é constante. Enquanto existir instituição de ensino, vai existir o pessoal da limpeza. Entenderam? Então aqui, ele é eventual porque não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com a atividade empresarial desempenhada. Certo? Ele fez aquele período, por mais que demore 6, 8, 10 meses. Vai continuar sendo um trabalhador eventual. Não vai ter vínculo de emprego em razão da destinação, do objeto final. Certo? Trabalhador avulso, aí portuário ou não portuário. Essa aqui é uma atividade bem específica, normalmente se dá em portos, que eu até botei lá os exemplos: chapa, prático de barra, guarda portuário, estivador, manobrista, empilhadeira, todos desempenhando atividade relacionada a carga e descarga, a embarque e desembarque de mercadorias, a manobrar os navios nos portos, seja porto ou porto seco ou não. O que nós vamos observar aqui? Vai existir uma organização, que pode ser o sindicato ou aquilo lá, OGMO, órgão gestor da mão de obra. O que acontece aqui? Esses trabalhadores, eles não têm vínculo de emprego com ninguém. Eles não têm vínculo de emprego com o sindicato, com a organização de gestão da mão de obra, não tem. E nem com aqueles que eles vão prestar o serviço. Eles têm uma certa autonomia, mas eles são credenciados ao sindicato ou ao órgão gestor da mão de obra. O que isso garante a eles? Digamos que o órgão gestor tem uma lista de todo mundo que é credenciado. Aí chega lá um navio, está chegando no porto e diz: eu vou precisar de um chapo, vou precisar de 10 estivadores, de 2 manobristas, de 20 guardas. Aí o que o órgão gestor da mão de obra vai fazer? Bom, na lista nós vamos chamar aqueles que estão credenciados. Daí eles seguem uma ordem de presença no dia, se não tem uma classificação para que todos tenham acesso à atividade profissional, né? Tenham acesso ao trabalho. Então, digamos que eles vão lá e definem. Bom, vai ser esses 50 trabalhadores que nós vamos chamar. Eles chamam esses trabalhadores, eles aceitando, eles vão lá e vão prestar o seu serviço para essa empresa lá de transporte, para o navio. Quem vai pagar? O navio vai pagar, mas ele paga para o órgão gestor de mão de obra,
que ele retém parte do valor, mas a grande massa, o maior valor fica com o empregado. Então, para eu fazer esse serviço lá de manobrista, eu vou cobrar lá 20 mil reais. Parte desse valor, ele vai ficar com o órgão gestor da mão de obra. E o restante vai ficar com esse profissional. Eu falei um exemplo de um valor, mas o prático de barra, eles são muito bem remunerados. O prático de barra é quem efetivamente dirige o navio na hora de chegar no porto, de estacionar. Imagine aquele negócio imenso lá. A pessoa ela tem que ser muito técnica para fazer isso. Eles são muito bem remunerados, sim. Mas é um mercado muito fechado também. Nesse caso, pessoal, olha só o que vai acontecer. Por que eles deixam parte para o órgão gestor da mão de obra? Para que esse órgão gestor da mão de obra depois pague todos os direitos como se eles fossem empregados. Eles vão ter férias, vão ter 13º, vão ter remuneração, vão ter recolhimento previdenciário. Eles têm os mesmos direitos, mas eles não são empregados. Entenderam? Parte do dinheiro fica com o órgão gestor ou com o sindicato, que ele gera esse dinheiro para depois remunerar eles. Eles vão ter direito a férias, a 13º, algo que o profissional autônomo não tem. O autônomo não tem férias remuneradas, ele não tem 13º salário, certo? O trabalhador temporário. Esse, pessoal, o trabalhador temporário, ele já existe há um bom tempo. A reforma trabalhista, ela aprimorou um pouquinho o trabalhador temporário. Ele está diretamente ligado ao terceirizado, que nós vamos ver na aula seguinte. Mas o que é o trabalhador temporário? O trabalhador temporário é aquele que presta um serviço, mas com a finalidade, exatamente como o nome diz, temporária. Ele visa uma necessidade extraordinária, uma necessidade transitória. É bem comum lá. A empresa que vende chocolate contrata na época da Páscoa trabalhadores temporários. No Natal, final de ano, contrata no comércio trabalhadores temporários em razão do aumento da demanda. Por quê? Porque há uma necessidade transitória. Eu sei que é só nos meses de novembro, dezembro e no máximo janeiro acabou. Eu vou contratar trabalhador temporário por 2 meses só, certo? Então, é porque é o período que eu tenho uma necessidade maior. Nesse caso, o trabalhador temporário, ele pode ser por essa modalidade ou para substituir pessoal regular. O que acontece? Uma empregada gestante tem que ficar um período afastado em razão da licença maternidade. Ela vai retornar assim que acabar a licença. Mas quem que eu vou contratar? Eu não vou contratar um empregado para depois ter que pagar um empregado formal, daí eu vou ter que dar aviso prévio e tudo mais. Eu posso contratar um trabalhador temporário para substituir essa pessoal permanente por uma razão extraordinária, no caso de uma licença maternidade, por exemplo. Eu posso contratar para a atividade fim, que é a atividade objeto final da empresa, ou uma atividade meio também é admitida. Mas tem alguns requisitos para isso. O contrato deve ser escrito. Se não for escrito, não vai ser considerado temporário. Contrato escrito. E como que se estabelece? Olha só, eu vou ter um contrato escrito entre o empregado e o empregador, uma empresa gestora de trabalho temporário. Então, aqui haverá uma relação triangular, pessoal. Deixa eu pegar um papel aqui para vocês entenderem. Uma relação triangular. Por quê? Aqui vai estar o empregado que tem um vínculo com a empresa empregadora, que elas daí são prestadoras de serviço. Empresas de prestação de serviço. CTPS, que é a carteira de trabalho. E aqui, pessoal, vai ter uma tomadora. Eu vou mostrar para vocês agora. Olha só. É assim que fica a relação. O empregado tem um vínculo de emprego com essa empresa terceirizada e essa empresa ela tem uma relação de contrato particular com a tomadora. Isso aqui é uma outra empresa. Olha só, aqui eles têm um contrato de prestação de serviço temporário e esse aqui trabalha... Quer ver? Eu já vou mostrar para vocês. Olha só. O empregado é contratado por essa empresa. Uma empresa que ela tem por finalidade o fornecimento de mão de obra para outras empresas, que a gente chama de tomadora. Então, esse empregado ele tem vínculo com esse aqui, mas ele vai prestar os seus serviços para... Eu botei errado aqui, peraí.
Botei errado, ignorem, vamos fazer de novo. O empregado, pera aí que eu vou fazer de novo. Desculpa, pessoal, eu errei. Deixa eu fazer o desenho direito aqui. Ó. O empregado, ele tem uma relação com a prestadora de serviço. Prestadora de serviço, que é uma empresa que ela tem por objetivo, o objeto final dela é ceder seus empregados para que outras empresas tenham um trabalhador temporário. Então, esse empregado ele pode ser contratado por essa prestadora de serviço e está ali já há 10 anos, mas ele não fica 10 anos prestando serviços para essa prestadora aqui. Ó, o empregado ele é contratado por essa empresa, com uma relação, ó, vou botar aqui, CTPS, que ele tem vínculo de emprego. Carteira assinada, tem depósito do FGTS, tudo essa empresa paga para esse empregado. O salário é essa empresa que paga para esse empregado. Mas aonde esse empregado vai efetivamente trabalhar? Ele vai trabalhar na tomadora. A tomadora vamos dar o exemplo aqui uma empresa de chocolate, a Cacau Show. A Cacau Show, ela quer, no período da Páscoa, ela precisa de uma mão de obra, precisa de mais mão de obra. O que ela vai fazer? Ela vai celebrar um contrato de relação pelo Código Civil, um contrato entre duas empresas. Essas aqui vão celebrar um contrato em que a tomadora ela vai pagar mensalmente, ou aí a forma de pagamento é entre elas, pode ser um pagamento mensal, um valor X, eu vou pagar tantos R$1.000 para que tu me forneça um empregado. Então, eu não acredito que eu fiz o desenho errado de novo. Ah, pessoal, aqui é um contrato. É que eu olho no celular, ela fica invertido. Contrato, e esse aqui presta os seus serviços. Olha só, agora sim. A prestadora de serviço está aqui, eu olho aqui, ela fica tudo ao contrário para mim, por isso que eu me perco. A prestadora de serviço estabelece um vínculo de contrato civil com a tomadora, mas o empregado, a pessoa física, ele entrega a sua força de trabalho para essa empresa aqui, certo? Então, ele tem vínculo empregatício com essa, mas ele vai todo dia na sede dessa trabalhar, certo? E essa aqui não paga o salário dele, ela paga para essa prestadora de serviço e essa paga o salário dele. Só que daí, claro, que o valor que essa aqui está pagando para essa é um valor X, mas não é o valor X que essa aqui entrega para o empregado. Ele paga o salário que esse empregado recebe mensalmente. Digamos que essa aqui pague 5.000 para ela e ela paga de salário para ele 3.000 e ela vai ficar com 2.000 de lucro. Essa relação aqui é a terceirizada. Só que esse empregado aqui pode trabalhar para a tomadora por um período de tempo limitado, que é de quanto? 90 dias. Aliás, 180 dias no máximo. Então, foi prorrogado isso. Antes era 3 meses prorrogáveis só, por mais 3. Agora, 180 dias consecutivos ou não, prorrogável por mais 90, podendo durar, então, 9 meses esse vínculo. Então, esse empregado aqui pode ficar 9 meses vendendo a sua força de trabalho, trabalhando aqui, mas recebendo o salário dessa aqui. E essa tomadora paga para essa, certo? Esse trabalho é o chamado trabalho temporário. Me desculpem ali, tá? Ficou invertido, eu anotava aqui olhando para lá e me confundi. Essa é o ônus de não ter um quadro aqui para a gente poder estar fazendo. Mas vamos lá, não tem prejuízo algum. O que vocês têm que entender? Contrato escrito, um tempo de duração. A tomadora, que é lá o exemplo a Cacau Show, ela precisa do empregado para substituir na Páscoa. O que ela faz? Ao invés de ela contratar um empregado com carteira assinada, ela vai realizar um contrato com a prestadora de serviço, um contrato de direito civil, pedindo o quê? Eu preciso de um profissional para venda. A prestadora de serviço vai mandar o fulaninho, vai lá na Cacau Show vender a sua força de trabalho, tu vai virar atendente lá. Só que quem vai pagar o salário desse é a prestadora de serviço.
mas a tomadora paga para ela uma remuneração pelo contrato, entendeu? Não é ela que paga efetivamente o empregado, o salário do empregado, quem paga é o prestador de serviço. Mas a tomadora tem responsabilidade subsidiária, porque digamos que essa pessoa trabalhou na Cacau Show lá por 5 meses, mas não recebeu todos os salários. Quando ela acionar judicialmente, ela vai acionar a prestadora de serviço, que é quem ela tem o vínculo da CTPS, e vai acionar também a Cacau Show por ter sido a tomadora, por ser beneficiado do seu trabalho. Então a tomadora tem responsabilidade de pedir para a prestadora de serviço que ela forneça os comprovantes de quitação trabalhista de todos os seus empregados que trabalham que prestam seus serviços na tomadora. Entendido? O que tem que observar? Novo contrato somente após o intervalo de 90 dias após o término do primeiro. Então aqui, só pode ter um novo contrato temporário após 90 dias. Eu tive por 5 meses. Eu não posso contratar novamente aquela pessoa como temporário por intermédio dessa empresa daqui 2 meses. Não, tem que esperar 90 dias, certo? O que mais que nós temos que observar aqui? Relação de emprego entre cônjuge, entre pais e filhos. Pode? Pode, desde que haja efetivamente os requisitos de emprego, desde que não haja uma simulação aqui. Então deve haver subordinação jurídica, efetivamente. Deve atuar como empregado, como tal. Não pode ser uma benevolência familiar lá que eu boto o filho trabalhar. Ele deve ser, efetivamente, cumprir horário, fazer todos os requisitos do empregado tradicional. Mas é admitido sim. E aqui, altos empregos. Esse é um ponto que é bem discutível. Altos empregos são empregos de confiança, aqueles chefes. Muitas vezes as empresas colocam uma denominação de gerente a fim de evitar que o camarada cumpra horário, não pagar hora extra. Mas nós vamos dizer que para isso tem que ter alguns requisitos, certo? Olha só. Existem 3 graus de gerente. O gerente de primeiro grau é aquele que ele é um gerente, mas ele não tem muita ingerência. Olha só, ele pode ser transferido unilateralmente, ele pode ser revertido ao cargo anterior, ele era lá um empregado tal e ele passou a ser gerente desse setor. Ele pode voltar a ser lá o empregado lá do almoxarifado e daí ele passa a ser gerente do almoxarifado. Ele pode ser rebaixado sem problema algum. E isso, consequentemente, pode baixar o salário, porque ele tinha um adicional por um cargo de confiança, de gestão. Não tem problema. Não admite estabilidade no cargo e uma observação. Isso aconteceu muito com os bancários. Por quê? Olha só, os bancários passaram a ser todo mundo gerente de conta no banco. Por que aconteceu isso? Olha só, eu botei no material. O bancário, se ele receber 1/3 a mais do salário anterior, ele estará excluído da jornada de 6 horas, podendo trabalhar 8 horas. Então, eles são denominados gerentes e têm o salário 1/3 a mais. Ele recebe 1/3 a mais. Nesse caso, ele não precisa cumprir a jornada tradicional dos bancários de 6 horas e deve cumprir jornada de 8 horas. Esse é o de primeiro grau. O gerente de segundo grau, ele está um grau a mais. Ele já coloca em risco a atividade de fim da empresa. Ele tem uma gestão maior, pode celebrar contratos com fornecedores, por exemplo. Então, nesse caso, ele pode ainda ser transferido, ele pode ser rebaixado ao cargo anterior, ele não admite estabilidade, mas olha só, se ele receber 40% a mais do salário tradicional, recebia R$1.000, passou a receber 1.400 e com cargo de gerência, tendo uma gerência efetiva. Ele pode representar a empresa perante terceiros. Nesse caso, se ele receber 40% a mais do salário, ele está livre de controle de jornada. Interjornada ou intrajornada. Aquele intervalo durante a jornada e o intervalo entre uma jornada e outra. Ele não precisa respeitar. Ele pode trabalhar 12 horas por dia e não vai receber hora extra. Porque ele já recebe 40% a mais do salário no cargo de confiança de gerência. Isso é o de segundo grau. E o gerente de terceiro grau chama-se de gerente de SA, que é naquele tipo de empresa, gerência de SA, que o gerente ele alcança um nível tão alto que ele se confunde com a própria instituição, com a própria empresa. Nesse caso, o contrato de trabalho dele é suspenso. Ele deixa de receber todas as remunerações típicas de empregado. Ele se confunde com a própria empresa. Então, ele tem uma remuneração que ela é típica de gestor de alto nível. Mas ele não tem, não possui direito a nenhum direito trabalhista, nem o FGTS.
isso aí, isso é a regra. Pode haver uma situação que ele continue recebendo os mesmos vínculos se ele ainda continuar tendo uma subordinação jurídica típica do empregado. Mas quando ele alcança esse nível, ele é confundido com a própria empresa, ele é o diretor da SA. Ele que manda e desmanda em todos, ninguém está acima dele, certo? Falando então nesses cargos gerenciais, nós vamos ter ainda uma situação aqui que é o empregado chamado de hipersuficiente. A reforma trabalhista criou essa modalidade. Empregado hipersuficiente é aquele que diferencia dos outros, que são hipossuficientes. O hipersuficiente ele tem poder de barganha, de negociação, ele é um profissional diferenciado. Como que eu vou ver se esse profissional é diferenciado? O que ele tem que ter? Curso superior e seja remunerado com no mínimo 2 vezes o limite máximo do benefício do INSS, que a gente já vai ver qual é o valor. Nesse caso, pessoal, quando ele tem curso superior, ele recebe mais do que 2 vezes o limite máximo, que é 6.101 do INSS, então ele recebe no mínimo 12.200 e pouco. Nesse caso, esse empregado é chamado de hipersuficiente. A CLT trouxe com a reforma algumas peculiaridades. O artigo 444, que diz que esse camarada, ele pode, então, os contratos individuais, o contrato que ele celebra com o empregador, podem ser diferentes da própria legislação. Então, olha só. O que nós temos que observar aqui? O hipersuficiente, ele é o quê? Ele é empregado, mas ele tem diploma em curso superior, ele recebe no mínimo ou igual 2 vezes o teto do INSS, ó, que é 2020 é 6.101,06, ele recebe mais de R$ 12.202,12. Então, a partir desse valor para cima, ele é considerado hipersuficiente. Se ele tem curso superior, ele recebe um salário acima de 12.202,12. Hipersuficiente. O que isso quer dizer, pessoal? O hipersuficiente ele tem possibilidade de negociação em relação à jornada de trabalho. Ele não precisa ficar distrito à jornada de trabalho tradicional, ele pode ter uma amplitude, ele pode negociar que ele vai receber esse salário e trabalhar 12 horas por dia. Entendeu? Ele tem essas observâncias. Aí, os limites constitucionais. Pelos limites constitucionais, então, nós vamos ter que respeitar. Mas, aqui, o certo, então, seria, ele pode negociar dentro dos limites constitucionais. Ou seja, ele não pode abrir mão de férias, por exemplo, abrir mão de licença maternidade, paternidade, isso ele não pode. Mas em relação à jornada, trabalhar mais numa hora e compensar e trabalhar em outra, menos no outro dia, ele tem liberdade disso. Tem liberdade, inclusive liberdade de dizer que ele não está distrito a controle de jornadas. Pode também fazer, mesmo não sendo tipificado como gerente. Ele tem essa liberdade. Intervalo interjornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para a jornada superior a 6 horas diárias. Então, pelo menos esse limite ele tem que respeitar, mas ele não precisa ter 1 hora de intervalo. Planos de cargos, salários, função compatível, função de confiança, ele pode se enquadrar, ele tem poder de negociação nesses quesitos. Teletrabalho, sobreaviso, trabalho intermitente, ele tem essa possibilidade de negociação. Modalidade de registro de jornada, ele pode negociar de não fazer registro de jornada, como eu falei, está livre de jornada. Enquadramento do grau de insalubridade, aqui é um nível que sofreu muitas críticas. Por quê? O grau de insalubridade nós vamos ver que é uma exposição a agentes nocivos ao empregado. Ele pode negociar qual é o grau. Por exemplo, uma atividade que legalmente seria grau de 40%, grau máximo, ele pode negociar para ser grau mínimo e é admitido. A legislação admite isso. Para esses trabalhadores hipersuficientes, com curso superior que recebam mais do que 2 vezes o limite máximo do INSS. Certo, pessoal? Isso é uma modalidade que ela não independe da profissão, independe do cargo. O hipersuficiente é aquele que tem curso superior e recebe no mínimo 2 vezes o teto do INSS, que hoje dá 12.202. Certo? Então vocês têm que entender o quê? O hipersuficiente ele tem poder de gestão, aliás, de negociação. Com isso a CLT disse, bom, esse camarada ele não é hipossuficiente, ele tem poder de negociação. A doutrina criticou muito isso, mas é admitido, a jurisprudência tem admitido essas situações. Certo, pessoal? Com isso, então, nós encerramos a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que nós vamos ter uma aula ao vivo lá para sanar dúvidas. Caso vocês tenham, vocês podem ir anotando
ou ainda me mandar antes da nossa aula ao vivo, sem problema nenhum que eu vou responder vocês. Tá bem? Espero ter contribuído, ter entendido, mas estou à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida, certo? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau!